quinta-feira, depois do discurso que ele fez, discurso lido, portanto deve ter sido redigido pelo Celso Amorim. Celso Amorim junto com o Lula não, porque o Lula é uma besta quadrada, né? Fazem por ele. O Lula mais o Marco Aurélio Garcia, mais alguém do Itamaraty, eles é que montaram, com o entusiasmo do Lula, o que eu sempre chamei de política externa da canalice. A opção é sempre pelo lado errado, né? De preferência o sórdido. Pois bem, ele disse isso, eu escrevi aqui, eu vou reler esse final aqui, olha. O palavrório no Cairo mostrou a nudez do cúmplice dos terroristas agrupados no Hamas, do antissemita feroz, do incapaz capaz de tudo, do pilantra que sonha com o desaparecimento de Israel, da mãe dos ricos disfarçada de pai dos pobres. A apresentação na Etiópia do besteirol ensaiado no Egito deverá apressar a trajetória descendente do político que, ao contrário de Getúlio Vargas, saiu da história para cair na vida bandida. Tomara que Lula seja, na etapa final desta viagem, mais Lula do que nunca. Foi. Exatamente isso. Não nos esqueçamos de que ele era, até esse discurso, candidato ao Nobel da Paz. Era ele, o pacificador. O PT queria que ele fosse o Nobel da Paz. Pois bem, hoje é o pária, o grande pária do mundo, porque só a ignorância monumental não explica a referência explícita ao Hitler. Ele deixou claro, não é nazista, não, é Hitler. Ele comparou essa besta, eu digo isso porque não vê nada, não aprende nem como cinema, que é o básico. Eu vi outro dia, agora, poucos dias, um filme que eu recomendo, chamado A Conferência, que trata da conferência de Wannsee, que em 1942 deliberou sobre a solução final, como eles apressariam o Holocausto. E aí a gente vê, por esse filme, a que o Lula comparou Israel. Ele ignorou o brasileiro que continua entre os reféns. Ele ignorou que o ataque foi feito pelo Hamas e foi elogiado, além dessas pessoas já mencionadas aqui, pelo Hamas. Mereceu o que talvez tenha sido o primeiro agradecimento feito pelo Hamas publicamente a alguém. Isso diz tudo. Porque ele tomou partido numa guerra. Tomou partido. Ele escolheu um lado. O Congresso não examinou o assunto, o Itamaraty não examinou o assunto, ele tomou o partido, ele apoia o Hamas, porque o Israel é a reencarnação do Hitler. A Gleisi Hoffmann, que mente mais do que respira, vem de novo com a conversinha de que o problema é o governo de extrema-direita do Netanyahu. Não. O Lula não se refere ao governo de Israel. Ele diz Israel. Israel. Ele está ofendendo todos os judeus. O Brasil tem uma imagem, tinha até agora uma imagem boa em Israel, pelo trabalho diplomático que é encarnado pela figura do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, em 1947, se eu não estou enganado, quando houve a partição da Palestina, a divisão, ele é do antigo protetorado inglês, né? Eram 2 estados. Os árabes, não os palestinos, não aceitaram a existência de Israel. E é pelo fim de Israel e depois de todos os que professam outra religião que o Hamas mata, assassina pessoas o tempo todo.
Eles querem a todos os outros depois, todos os cristãos, todos, porque é um bando de assassinos. Israel devolveu aos palestinos a faixa de Gaza, sem condições, não estabeleceu condições nenhuma. Foi devolvido à Organização de Libertação da Palestina, né? Foi eleito o Hamas, que estabeleceu a ditadura, que não fala em Palestina, não defende palestinos. Eles querem aquela história do rio ao mar, ou seja, o extermínio de Israel. Foi isso que o Lula defendeu. E isso é crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade. E tem de pagar por isso. E ele reage com arrogância. Convoca o embaixador, né, do Brasil em Israel para conversar. É conversar o quê? Ele não pede desculpas, porque ele fica se achando, né, mas um tremendo homem, sedutor, estadista, ouvindo a conversa da mulher que provou que o Brasil é o país das oportunidades, né? Namorada de preso há 6 meses, primeira-dama logo depois. A Janja tem orgulho do marido, ela também tem orgulho do namorado preso, presidiário, então essa se orgulha de qualquer um. Agora, essa é a plateia do Lula. Essa é a plateia. Em determinados momentos, se alguém faz alguma declaração, eu me baseio em quem apoia para saber que o sujeito disse uma enorme bobagem, né? Ou fez uma declaração criminosa. Vê quem elogia. No dia em que eu for elogiado pela Gleisi e pela Janja, podem me prender. Alguma coisa eu fiz é grave. E o Lula está se achando. Né? Ele acha o máximo. Né? O meu boy. Ela fala, você é o máximo. Está todo mundo impressionado que você disse o que todo mundo pensa. No PT é possível. No resto do mundo, não. Civilizado, né? Me refiro ao mundo civilizado.